maturidade cristã, será isto necessário mesmo? Será isto necessário mesmo? A palavra maturidade tem a ver com a palavra maduro. A palavra maturidade está intimamente ligada com a palavra crescimento. Está intimamente ligado com a palavra amadurecimento. Então você pode substituir ela aí por uma dessas palavras. Então você pode pôr maturidade cristã, você pode pôr crescimento cristão, você pode pôr amadurecimento cristão. A palavra cristã está ligada com a palavra Cristo, que todos nós sabemos quem é. Espero que sim, não é verdade? O Senhor Jesus Cristo é aquele, o Senhor Jesus é aquele que veio dos céus, enviado pelo Pai, para ser o Cristo. Não é? Ele veio para ser o Cristo. Então nós vemos ali maturidade cristã, amadurecimento em Cristo, crescimento em Cristo. Isso tem, de fato, me preocupado bastante. Razão porque o Senhor com certeza me levou a falar sobre esse assunto. O crescimento, o desenvolvimento, o amadurecimento do cristão. Aquele que pela fé um dia aproximou-se de Deus. Aquele que pela fé um dia passou a fazer parte da família de Deus. Aquele que pela fé um dia automaticamente foi feito filho de Deus. E nós estamos vivendo em dias onde tem nos preocupado bastante o fato de olharmos para a cristandade em geral e vemos quase que, se não a ausência, muito pouca coisa da pessoa do Senhor Jesus Cristo, do seu caráter, da sua maneira de ser, presente na vida daqueles que se dizem cristãos. E isso tem realmente trazido muitos problemas. Isso tem trazido grandes dificuldades para as igrejas locais. Então, de fato, é um assunto muito importante para se pensar. Porque houve um dia quando cada um de nós, eu creio que a grande maioria dos que aqui estão, houve um dia em que nós nascemos nesse mundo. E nós nascemos de semente corruptível, nascemos com a semente do pecado em nós, e nós fomos vivendo a nossa vida dirigidos, orientados, escravizados pelo pecado. Mas houve um dia quando nós ouvimos falar do amor de Deus. Houve um dia quando nós ouvimos falar do Senhor Jesus Cristo. Houve um dia quando nós ouvimos falar da necessidade que nós, seres humanos, tínhamos e temos da pessoa do Senhor Jesus Cristo para resolver de uma vez por todas um grande problema que separa a nós de Deus. E nós que até outrora achávamos que, assim como todo mundo, éramos filhos de Deus, fomos alertados para o fato de que não. Filho de Deus era somente ou é somente aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. E nós que até então havíamos sido pessoas simplesmente nascidas da carne, passamos pelo privilégio, sem merecimento algum, de, ao crer no Senhor Jesus Cristo, passamos a ser seres nascidos do Espírito. Passamos a ser seres nascidos de uma semente agora incorruptível. E o desejo de Deus, que quando alguém entra, quando alguém passa a fazer parte da sua família, o desejo de Deus é um desejo comparado ao mesmo desejo que nós temos quando nós também temos os nossos filhos. Quando nós chegamos aqui,
Alguns irmãos assustaram com o desenvolvimento, com o crescimento dos meus filhos. E isso traz para mim, como pai, uma alegria muito grande ver isso. Os anos estão se passando e os meus filhos estão crescendo, os meus filhos estão desenvolvendo, e isso traz para mim uma alegria muito grande. Da mesma forma, Deus de fato deseja que cada um daqueles que um dia pela fé, sem merecimento algum, nasceram do Espírito, o desejo de Deus é ver estes também crescendo, desenvolvendo. Essa é a vontade de Deus. Mas não é o que nós vemos constantemente no meio da cristandade. Não é o que nós vemos. E isso deve realmente preocupar a cada um de nós como pessoas servas de Deus, como cristãos, como seguidores de Cristo. Agora, essa pergunta que eu coloquei aí, maturidade cristã, ou seja, desenvolvimento cristão, crescer na pessoa do Senhor Jesus Cristo, crescer olhando, observando a pessoa do Senhor Jesus Cristo, será que isso é necessário mesmo? E essa pergunta eu gostaria que cada um de nós respondêssemos para nós mesmos. Será que é necessário mesmo crescer? Será que é necessário mesmo desenvolver a minha vida em Cristo? Será? Eu já tenho ouvido de pessoas cristãs a seguinte afirmação: nada que eu faça ou eu deixe de fazer vai mudar a realidade de que eu sou um daqueles que são salvos e salvos para sempre. E aí você fala para a pessoa: olha, você tem que ir mais às reuniões. E ele fala assim: não, ir às reuniões não vai mudar nada, ou ir às reuniões ou não ir, não vai mudar nada a realidade de que eu sou um salvo. Então nós estamos vivendo em dias onde se pode ouvir tal coisa. Então nada que eu faça, ou nada que eu deixe de fazer, vai fazer, ou vai permitir, ou vai tornar possível a perca da minha salvação. E de fato a palavra de Deus nos autoriza a afirmar que uma vez salvo, aquele que realmente se converteu, embora eu ache difícil que aquele que realmente se converteu faça uso dessas expressões, mas aquele que verdadeiramente entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ele verdadeiramente é salvo. A palavra de Deus fala que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo tem, não fala terá, mas ele fala tem, é algo aqui, agora, ele tem a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo mesmo diz que aquele que o Pai confiou em suas mãos, aquele que o Pai os deu, ninguém pode arrebatar das mãos dele. Isso é verdade. Mas a intenção de nós estarmos olhando para o que nós vamos olhar hoje é que realmente o desejo de Deus para nós, como seus filhos, como irmãos em Cristo, o desejo dele é que haja realmente uma preocupação de nossa parte em crescer, em amadurecer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos olhar para dois trechos dentro da palavra de Deus. Hebreus capítulo 5 e versículo 12. Vamos ver o que está escrito ali. E a intenção de estarmos olhando para isso é para chegarmos à conclusão que, em relação à pergunta, será que isso é necessário mesmo? Chegamos a uma conclusão de que realmente é necessário. É de suma importância que aqueles que se dizem servos de Deus, que se dizem seguidores do Senhor Jesus Cristo, tenham como alvo em suas vidas o amadurecer em Cristo, o crescer em Cristo.